As pesadas portas de metal se fecham com estrondo. Dentro da cela de contenção máxima, um homem de presença imponente, preso por correntes, permanece sentado com postura firme. Seu olhar transmite calma inabalável. Uma das observadoras, de expressão séria e óculos redondos, acompanha cada movimento. O som do ferro ecoa enquanto as travas se fecham em torno do prisioneiro. Ele murmura apenas: "Ok." Diante do grupo reunido do outro lado da barreira, figuras extravagantes e distintas observam em silêncio. O homem de barba longa e porte majestoso ergue a voz. "Agora o V5 já conseguiu o que queria. Podem fazer o que quiserem comigo. Mas antes, permitam-me fazer uma previsão." O silêncio pesa no ar. O destino está prestes a ser revelado. As expressões sérias do Zodíaco são mostradas uma a uma. Todos atentos, em silêncio, diante das palavras do homem preso. Com um sorriso enigmático, ele proclama: "Vocês, dos 12, terão que me libertar, e então iremos todos juntos ao continente da escuridão." As reações surgem, alguns franzem o senho, outros demonstram incredulidade. A líder de óculos rebate friamente: "Isso é uma desilusão irrealista." Outro completa: "Impossível, você é internacionalmente conhecido como perturbador da paz e já foi sentenciado a longos anos de prisão." Mas o prisioneiro não perde o sorriso. Ele encara todos firme. "Bom, essa observação é excelente, mas na realidade não é assim que as coisas funcionam. Afinal, existem outros métodos." A câmera se aproxima de sua expressão ameaçadora, seus dentes cerrados em confiança absoluta. Em seguida, um gravador aparece em destaque, registrando cada palavra dita. O som metálico das correntes ecoa quando o prisioneiro se inclina para a frente, encarar os zodíacos reunidos diante dele. Sua presença é esmagadora. Com um tom desafiador, ele declara: "Se vocês conseguem suportar agir como cãozinhos do governo, então façam como quiserem." A mulher de óculos ergue o bloco de anotações com firmeza e retruca: "Eu vou registrar toda a nossa conversa. Tem algo contra isso?" Ele sorri, inabalável: "Não, façam como quiserem." Mas em pensamento, a tensão cresce dentro dela. Ele é uma imagem exata. Só de entrevistá-lo, meu coração já começa a se agitar. Qual é o objetivo dele? A voz grave do prisioneiro retoma o controle da sala. Para termos uma conversa séria sobre as verdadeiras intenções do V5 e seus motivos. A câmera foca em seus olhos intensos, enquanto ele finaliza com uma ameaça velada. "Antes de mais nada, que tal vocês se prepararem?" O clima pesa, a guerra de palavras apenas começou. Bip. Na tela surge o mapa mundi oficial. Quanto ao presente, esse é o mapa mundial oficial. A voz continua, revelando segredos ocultos. Nosso mundo está localizado no centro do Lago Mobius, um lago gigante do continente da escuridão. As imagens se sobrepõem, relatórios, tentativas e fracassos. Análises de nossos dados relatam que a humanidade já tentou desafiar a viagem 149 vezes. A revelação se aprofunda. O número de sobreviventes confirmados é 28, vindos de 5 expedições diferentes, e o Mestre Beyond é um deles. O mapa se amplia, mostrando as fronteiras proibidas. Sem um guia, a humanidade estaria em um ponto onde seria incapaz de atravessar as fronteiras estabelecidas pelo oceano. E, finalmente, o segredo é revelado. Todas essas 5 viagens só aconteceram após o V5 firmar um pacto de não agressão com a ajuda de guias extraoficiais. O mapa pulsa na tela. O mundo conhecido é apenas uma ilha, cercada pela escuridão desconhecida. Em um salão luxuoso, líderes e autoridades se reúnem em torno de uma longa mesa. A exposição começa. Em outras palavras, desde tempos antigos até hoje. Um homem de óculos, ereto diante do púlpito, ajusta os papéis e revela a verdade. A humanidade jamais foi capaz de concluir uma viagem ao continente da escuridão usando apenas suas próprias forças, ao menos oficialmente. As reações são sérias, tensas. Ele continua, revelando estatísticas frias. Dos 28 sobreviventes confirmados, apenas 3 conseguiram retomar suas vidas normais. Isso significa que a taxa de retorno bem-sucedido é de apenas 0,04%. Um silêncio pesado toma conta da sala.
Esses sobreviventes possuíam aptidão física comparável a campeões mundiais e todos foram abençoados com sorte extraordinária. Para uma pessoa comum, seria praticamente impossível suportar a viagem. Um dos membros, intrigado, pergunta: quem são esses guias? A resposta vem então grave: uma raça conhecida como os Guardiões do Portão do Continente Negro. Murmúrios se espalham. Um dos presentes completa em voz baixa: uma espécie de criatura mágica que possui conexões diretas com o continente. Sem negociações com eles, seria extremamente difícil viajar para lá. O peso da revelação cai sobre todos. O perigo do desconhecido se torna ainda mais real. Os representantes discutem, suas vozes ecoam em meio ao salão. Eu tenho uma pergunta. Pergunte. Um dos diplomatas ergue os óculos encarando o orador. Até agora, tudo o que você nos disse são fatos já conhecidos e documentados. Me pergunto se será o mesmo com a atração principal, as 5 grandes calamidades. Outro cético retruca com ironia: 5 grandes calamidades? É óbvio que sim, isso é tudo perda de tempo. De repente, um homem corpulento com voz firme bate na mesa e toma a palavra. Escutem, não importa o quanto falemos sobre riscos. Para os aventureiros em busca de seus sonhos, tudo o que eles precisam é combustível. Paguem o que for preciso, descansem um pouco e esperem pelos resultados. Vamos, pessoal, vamos agir como países respeitáveis e comprometidos, não como interesses corporativos mesquinhos. A tensão se intensifica. O homem de óculos retoma com frieza burocrática. O país se enquadra no 4º artigo da instituição, Ameaças Internacionais. Os dados sobre isso estão em um conjunto de documentos. As imagens mudam para a fachada de prédios oficiais, enquanto a narração continua em off. Essa decisão foi tomada para garantir que esse nível de perigo não afete a segurança nacional de nossos países. Ela permite intervenção militar para forçar participação pública em tudo que se considerar necessário. As palavras finais caem como sentença. Sobre os itens 7 a 9, doenças infecciosas, pragas, epidemias e formas de vida perigosas, ações proativas ou relacionadas a ameaças desconhecidas são oficialmente declaradas proibidas. O silêncio volta a dominar a sala. O fardo da escolha paira sobre todos. As vozes ecoam dentro da sala de conferências. Um diplomata fala em tom pesado. Tudo o que nós discutimos aqui é de conhecimento público, e Kakin inevitavelmente ficará sabendo sobre isso. Um outro impaciente interrompe. Sim, nós já sabemos tudo isso. Kakin também sabe. O homem de óculos ajusta suas lentes e, com firmeza, lança a proposta que muda o rumo da discussão. Kakin precisará fazer parte do V5. Para conseguirmos sobrepor essa situação em paz e conseguir governá-los, o silêncio toma conta. Os rostos dos líderes revelam dúvida, cálculo e desconfiança. A cena se amplia, revelando a grande mesa de reunião onde os representantes dos países se encaram. A voz do diplomata continua em off, carregada de estratégia. O nome do rei deve ser pioneiro no novo continente e assim será registrado oficialmente na história. Em troca, isso deverá ser reconhecido em documentação como méritos iguais de ambas as 6 partes. As sombras da sala reforçam o peso da decisão. Nós devemos nos reorganizar como V6. Além de apoiar a viagem de Kakin, devemos dar suporte aos 5 países por trás dos panos. Inevitavelmente teremos que demonstrar a Kakin que fizemos todas as preparações e que estamos prontos para considerá-los como o representante final dos 6 continentes. A câmera imaginária se afasta lentamente, revelando a magnitude da conspiração política que está prestes a mudar o equilíbrio mundial. Enquanto a tensão cresce entre os líderes, uma nova voz se ergue, trazendo estratégia e frieza. Enquanto simultaneamente trabalhamos em solidificar o V5, quanto à viagem, nós devemos selecionar os membros com cuidado e deixar Kakin nas mãos deles. O plano é meticuloso. Para lidar com o número crescente de imigrantes, surge a proposta. Podemos usar as ilhas inabitadas nos limites do oceano. Elas servirão como um falso novo continente, enviando para lá os que sonham viver no novo mundo. Mas uma dúvida corta o ar. E a Associação Hunter, eles aceitarão ficar de fora? Estarão de olho neles. O homem de óculos ajusta seu discurso, confiante. Se conseguirem negociar com facções fortes e rebeldes, provarão que são realmente valiosos. Após completarem essa captura, agirão com manobras persuasivas. Mas a sala não está convencida.
E se eles falharem? Dispara uma voz desconfiada. O estrategista continua. Nesse caso, baseado em nossos cálculos, nossa organização sofrerá um aumento de custo de quase 25%. Se não pudermos usar a associação, não teremos como entrar no continente sem a aprovação oficial. As palavras finais caem como uma sentença inevitável. Então, teremos que negociar diretamente com o líder de Kakin. Uma pausa e alguém responde com um ar pesado. O V6 seria capaz de lidar com isso, mas... Do lado de fora, risadas ecam, como se a conspiração política fosse apenas um jogo para alguns. A câmera imaginária se afasta, revelando o peso e a complexidade das decisões que moldarão o destino de nações inteiras. A reunião segue carregada de tensão. Um dos presentes levanta a questão. Se nós não estivéssemos protegendo a segurança da Associação de Imigração Civil, você acha que haveria tanto risco? O raciocínio é claro. Sem essa cobertura, o plano do V5 não resistiria. Sem isso, o V5 não teria como agir e o processo inteiro seria destruído. A política de abrir as portas para a imigração surge como uma alternativa necessária. Mas logo, um homem de semblante duro retruca. Você não deveria se preocupar tanto com a associação, e sim consigo mesmo. Quando chegar a hora de fugir, ninguém aceitará a desculpa de que tentou com todas as forças. Seu olhar penetra fundo. Você tem coragem, mas até quando conseguirá sustentar isso? Outros membros acrescentam. Não seria nada digno usar o V5 apenas para vigiar Beyond, enquanto ele oferece, em troca, um feito histórico, a ida para o continente da escuridão. As palavras pesam na sala, até que Gon e seus aliados observam em silêncio. Killua murmura, perdido. Eu não entendo nada do que eles estão falando. Alguém pode traduzir para mim? Entre frases duras e estratégias veladas, o ponto é claro. Se conseguirmos, enfim entraremos no continente da escuridão, mas se falharmos, perderemos credibilidade diante das maiores organizações do mundo. E a lembrança ecoa, como um aviso final. Grandes riscos trazem grandes recompensas. A sala fica em silêncio quando uma voz poderosa rompe o ar. O verdadeiro campo de batalha é o continente da escuridão. Vão se juntar a mim? Com olhos penetrantes, ele lança sua declaração. Essa é a minha guerra. Mas a contraproposta surge firme. É a Associação Hunter quem deve cuidar da fiscalização. Se o V5 confiar essa missão a nós, então aceitaremos. O clima esquenta. Se não lutarmos com a associação toda, correremos um grande perigo. Esse é um desafio, um duelo. Ainda assim, a voz da razão ecoa. Antes de mais nada, há coisas que precisamos confirmar. O acordo parece se aproximar. Se tudo o que você disse até agora é verdade, nós aceitaremos sua oferta. Ordens são dadas. Touro, entre em contato com o V5. O raciocínio é claro. Para ir ao continente da escuridão, Beyond pretende passar por cima da própria associação. E então, com um sorriso selvagem, a resposta final explode como um rugido. Por mim, tudo bem. Fiquem com o que quiserem, sangue, cabelo, qualquer coisa. Uma reviravolta toma forma. Houve uma mudança de planos. Essa é uma missão secreta do V5, um trabalho aprovado pela associação. Os Hunters se entreolham, apreensivos. Parece que no fim, realmente iremos junto do Beyond para o continente da escuridão, pessoal. A voz firme continua. Sem hesitar em usar ataques sujos, nosso oponente nos arrastou para o seu lado. Outro completa com amargura. Tudo foi organizado com táticas desonestas, mas foi a maneira mais fácil de convencer o V5 a ir ao novo continente. Eles percebem. Nós acabamos entrando na arena contra a nossa vontade. Um aviso ecoa. Lembrem-se, não podemos perder, não importa como. Enquanto isso, a explicação prossegue. Beyond será transportado até o continente da escuridão preso. Lá, ele será solto e estará livre para fazer o que quiser. Enquanto isso, sob nossa supervisão, afastará seus companheiros. Precisamos descobrir uma solução para a calamidade. Os Hunters murmuram entre si, confusos e tensos. Nossa, você é tão... Que parte disso é um desafio? Então nós vamos para lá todos juntos? E, como se o mar respondesse, a escuridão engole a cena. Ondas violentas rugem, anunciando o destino que os espera.
no continente completamente desconhecido. Uma advertência final ecoa como trovão. Não temos pista alguma se algo nos atacará ou sequer o que poderá ser o suposto atacante. Enquanto a tensão cresce, alguns hunters tentam manter o ânimo. Durante nossa viagem, nós podemos vir a entender e conhecer o Beyond, e então iniciaremos nossa aventura juntos, ou algo assim. Mas logo são interrompidos pela voz fria da razão. Quinta, sua cabeça está delirando, acorda. Outro acrescenta, firme. Não é esse o nosso trabalho? Nós somos hunters, sabe? E então a ordem ecoa entre eles. Isso mesmo, então preparem-se. A responsabilidade recai sobre os mais experientes. Shadow, deixa que eu fico de guarda. Obrigada. Mas, atrás das grades, o verdadeiro peso da missão respira em silêncio. Um homem imponente, de olhar feroz, aguarda pacientemente. Vai ficar preso por um bom tempo. Ele responde, imutável. Sim, preso por um bom tempo. E com um semblante inquebrantável, declara em voz grave, como se o próprio destino escutasse: estarei esperando e estarei pronto quando chegar a hora. A escuridão o envolve, mas sua presença é esmagadora. O tempo pode passar, mas Beyond Netero aguarda. Nos corredores luxuosos, após a apresentação, ecos de conversa se espalham. Bom trabalho. Foi uma boa apresentação. Mas, em meio aos elogios, surge a dúvida silenciosa. Me pergunto se valeu a pena. As vozes dos caçadores ecoam com convicção. Mesmo antes que o cliente decida se viajará ou não, temos que apresentar o caminho mais seguro. A decisão não é nossa, é responsabilidade deles. Outro responde firme. Seguir as ordens e apresentar exemplos para todo o risco possível. Esse é o dever. Ainda assim, paira a inquietação. Isso não vai contra os departamentos que decidiram ir mesmo sabendo dos riscos? E a resposta vem categórica. Nossa missão é ser o mais correto possível, o risco não importa. Enquanto caminham pelo grande salão, entre sorrisos e formalidades, um pensamento se destaca. Mas cá entre nós, a paz é o mais importante, não acha? Risos ecoam, quebrando o peso da discussão, até que, num comentário final, a seriedade se dissolve em leveza. Hahaha, você se parece mesmo comigo, vai se tornar um bom gerente, com certeza. Entre intrigas políticas e preocupações ocultas, o ambiente revela uma verdade inescapável. Nem todos ali estão realmente focados no mesmo objetivo. Diante dos olhos da multidão, ergue-se a visão colossal. Um navio em forma de baleia descomunal repousa sobre as águas do porto. Vejam, esse é o gigantesco navio de transporte baleia. Sua capacidade chega a 200.000 pessoas. O narrador continua, quase sem fôlego. Uma maravilha sem precedentes, criada para atravessar mares e continentes, capaz de mover-se graças a um sistema de propulsão revolucionário, rápido, eficaz, imenso. A multidão vibra, enquanto vozes ecoam entre curiosidade e incredulidade. É o mais incrível. Quem imaginaria que algo assim poderia ser transportado até este mundo? Parece um sonho ou uma loucura. Nos alto-falantes, o anúncio oficial reforça a atenção. Atenção! Será feito um sorteio para decidir quem embarcará. As chances de entrar no navio são de 1 em 500.000. A comoção toma conta. Para muitos, essa é a única oportunidade, a única chance de alcançar o novo mundo. E assim, diante da imensidão daquele navio colossal, fica clara a realidade. O destino de milhares será decidido não pela coragem, mas pela sorte. Hoje estamos cheios de histórias incríveis sobre os planos de imigração, anuncia o apresentador, enquanto as câmeras mostram o estúdio cheio de especialistas. Uma repórter toma a palavra. No topo da lista apresentada pelo Departamento de Aprovação estão espécies de Rank C. Vendo por esse lado, podemos facilmente entender o quão perigosas são essas criaturas. O comentarista intervém com ar grave. Aqui mesmo, em nosso mundo, já lidamos com espécies assim: urso, tubarões e até abelhas assassinas. Todas, em um simples encontro, podem causar a morte. Outro convidado ri, tentando aliviar a tensão. É claro que ninguém pode afirmar com certeza que elas não existam no novo continente. As imagens projetadas no telão mostram silhuetas de monstros desconhecidos. A repórter continua.
Na internet, a opinião é unânime. Todos acreditam que existam espécies ainda mais perigosas, talvez até muito além do rank C, aguardando do outro lado do mar. O narrador então reforça com tom quase profético. Em ruínas ancestrais está escrito: haverá uma calamidade quando o oceano for atravessado em direção ao novo continente. O especialista aponta com convicção. Mas hoje, nosso controle sobre doenças avançou o bastante, podemos suportar isso. E mais, com as enfermidades sob vigilância, seremos capazes de observar novas formas de vida e explorar preciosos minerais. E conclui solene: eu prevejo que, nos próximos 10 anos, a humanidade entrará em sua maior corrida do ouro de toda a história. Na penumbra de uma sala repleta de figuras excêntricas, o silêncio é quebrado por uma revelação estrondosa. O continente da escuridão. A voz ecoa, fazendo todos prenderem a respiração. Mas para outros, não é medo que surge, é fascínio. É o continente dos sonhos, declara alguém com os olhos brilhando de expectativa. A câmera se aproxima de 2 rostos marcantes. O primeiro, com um olhar confiante, sussurra: e aí? E o segundo encara de volta, firme, como se aceitasse um desafio inevitável. Naquele instante, o destino de todos parece se alinhar em direção ao território proibido. O homem de olhar sereno e postura calma encara o grupo. Com um leve sorriso, ele diz: essa chance só acontece uma vez, não é? Que tal me deixarem participar também? A sala silencia, a surpresa é evidente. Do outro lado, alguém reage, confuso. Logo em seguida, surge uma resposta carregada de ironia. Uau, que surpresa! Tinha certeza que você viria para nos impedir. Mas a voz firme continua, esclarecendo sua presença. É por isso mesmo que eu estou aqui. Se a associação responder à provocação do Beyond, nós iremos para o Novo Mundo. E, caso contrário, será a Associação Hunter quem irá. Ele avança um passo, o olhar penetrante. O tumulto dessa vez foi pela sua pequena obrigação especial, não foi? A atmosfera pesa, mas sua advertência é clara. A associação não é um brinquedo seu. Por favor, chega de ficar causando problemas. E então, quase como uma sentença fria e implacável, ele conclui: envie 5.000 quimeras. O ar fica pesado, o chão se fragmenta ao redor deles, estilhaços de energia se espalhando como relâmpagos. Com um olhar afiado, o homem de lenço declara: de agora em diante, sou eu quem vai brincar com você, até ouvir você pedir desculpas. O outro, sentado com um semblante calmo, deixa escapar um sorriso malicioso. Finalmente, você decidiu se juntar a mim. Mas a resposta vem carregada de ironia, firme, desafiadora. Me juntar? Eu não diria isso. Ele estreita os olhos, o sorriso agora mais perigoso. E se eu quisesse brincar por mim mesmo? As palavras ecoam, deixando a tensão no ar insuportável. E a dúvida surge como um corte na mente do adversário. Qual é a razão por trás desse sorriso? A cena se congela, marcando o fim do capítulo.